senhores vereadores, boa tarde a todos, ciclistas, né? Aqueles que estão também nos assistindo. O propósito dessa audiência é de esclarecer mais informações sobre o sistema cicloviário, até então desenhado, na verdade, por muita gente. Agora, entre o que nós temos construído e o que está desenhado, também tem diferença. Então, vamos conversar um pouquinho sobre isso. Antes de mais nada, o Fabiano falou no seu início, né, da palestra que queria homenagear hoje a presença da Gisele realmente aqui. Para nós é uma honra, porque foi ela que começou isso tudo, né? Então eu queria dizer para vocês como é que está estruturado a fala. Poderia passar, eu vou tentar passar bem rápido, porque em função do tempo. Então nós vamos abordar esses 3 itens, um histórico para pessoas que não estiveram comprometidas nesse movimento todo da cidade, a situação atual e alguns projetos futuros. Eu não consegui colocar tudo, né, mas a gente tem uma maneira, através das nossas fichas, que foram criadas para que qualquer pessoa pudesse levar a ideia ou negociar, seja um vereador, seja um prefeito, seja um colega, um técnico. Bom, então, na verdade, isso tudo começou em 97, né? A Gisele aí está aí para me ajudar um pouco a lembrar das coisas. Então, o que deflagrou mesmo os processos, e em outras cidades também, foi realmente a questão das pessoas, do ativismo, né? Então, chegando ao IPUF, a Gisele havia criado dentro da UDESC o Pedala Floripa, e ela vinha com uma proposta de trabalhar com as pessoas mais velhas, né, mais de idade, não sei como é que chama isso, terceira idade, alguma coisa assim, mas ela queria fazer essa proposta de trabalho e a cidade não tinha condições. E foi aí que tudo começou. Nos reunimos com um grupo, inclusive a Câmara de Vereadores tinha um representante nessa reunião, no IPUF, e nós começamos os primeiros passos gerando um trabalho que tratava de ações a curto, médio e longo prazo. Eu diria para vocês que desse papel tem muita coisa atual, né? Tanto das ações de curto, médio e longo prazo. Portanto, e analisando também, por isso, a história do vídeo que estava passando sobre a história de Copenhague, lá foram 40 anos, né? Eu tive a oportunidade de conversar com alguns técnicos e pessoas de lá, eu e a Gisele, graças a Gisele, eu tive uma ajuda muito grande com relação a técnicos em outras áreas internacionais de grande êxito, boas práticas, e assim pude aprender muito e trazer para a nossa cidade. E o que eu vi com eles, Copenhague, por exemplo, levou 40 anos. É claro que eles disseram num outro evento que se reuniram técnicos de planejamento urbano, que nós não tínhamos mais esse tempo que Copenhague teve de 40 anos, e porque a cidade está num ritmo alucinado e não há como poupar vidas, né? Quer dizer, as pessoas estão morrendo mesmo e nós temos que fazer algo muito rápido. Pode tocar. Então, o que a gente queria dizer é que todo esse movimento, ele não adianta vir com uma grande lei e para baixo fazer com que as pessoas apliquem, mas sim, isso é da sociedade civil, né, com um trabalho técnico, que a gente possa chegar, levar e movimentar o governo a decidir por coisas que realmente possam fazer essa mudança. Como o Dalmo falou, nós temos que criar essa cultura. Pode seguir. Ali embaixo, só voltando aqui, dá para voltar? Aqui tem pessoas que estiveram aqui presentes, eu queria lembrar de novo que o Fabiano falou. Tem pessoas muito importantes que não estão mais aqui com a gente. Dion foi um cara muito importante quando a gente iniciou, né, Gisele? O Della Justina, que sempre estava ali do lado e cobrando, e Gisele, né? Quer dizer, sempre essas pessoas eram importantes porque tinham um discurso mais inflamado e que abriam as portas, né? Então, nem sempre o técnico está ali conseguindo levar toda a atividade, o seu projeto, mas então o ativismo ele é muito importante porque ele leva a proposta também do que se quer. Pode seguir.
Então nós fizemos, não tinha nada na cidade, não tinha legislação sobre isso. Na verdade, Fabiano, nós fomos a primeira cidade no Brasil com uma legislação impecável, e ela foi construída com muita gente que está aqui, né? Eu não sei se o Pereira estava naquela reunião, mas eu acho que, mas o Dudu estava, né? Então foi construída essa legislação, ela é importante, mas não adianta ser tão importante se ela não é aplicada. Né? Então, aqui na prática a gente está vendo que as coisas estão acontecendo na nossa cidade, e esse respeito, às vezes não é questão de culpa, de desatenção, mas isso é como a nossa sociedade foi formada. Nós fomos formados, se vocês forem nas faculdades de engenharia, o que se aprende na questão dos projetos viários é para atender o fluxo. Daqui foi secretário de obras. Então, houve toda uma formação, isso a Gisele ajudou muito, porque nós trouxemos técnicos para poder ajudar a formar os técnicos da prefeitura também. Então, claro que não são muitos, né, mas sempre um esforço grande. Então, nós fizemos o primeiro diagnóstico, nós não tínhamos pesquisa nenhuma na área de bicicleta. Então, com esse diagnóstico, conseguimos levar para o prefeito, na época era a prefeita, Angela Min, levamos uma série de projetos, que era sinalização, legislação, pode seguir. Então aqui tiveram encontros, né? O pessoal também de fora, de Blumenau, que participou. Estou vendo a Carlinha ali, que participou de uma época nossa em que muitas coisas aconteceram em função do Dia Sem Carro, que ela levou à escola lá da fazenda, né, que a gente vai ver aqui. Então aconteceram assim, lembra disso dela, do grande passeio ciclista que nós reunimos, ninguém imaginava, nós saímos nas ruas pregando cartazes, pode seguir. As reuniões tiveram o pedal inglês, quem participou foram quase 2.000 pessoas aproximadamente, que se reuniram pedindo ciclovias, porque ingleses era um bairro terrível, o vereador Ed sabe disso, né? Foi uma conquista tremenda. Se os projetos não saíram, não tiveram a qualidade que tiveram, mas isso tem que ser corrigido, né? Mas valeu porque se assegurou um espaço importante para ciclista e pedestre. E ao mesmo tempo a questão educativa, né? Que a gente vai ver como o projeto futuro, quanto ela é importante a gente investir mesmo. Pode seguir? Aqui na escola nós fizemos exemplos nos ingleses, que foi importante, cartilhas, nós fizemos rotas seguras para a escola, entrevistando, as crianças criaram como que iam para a escola de bicicleta ou a pé, e com isso nós fizemos uma divulgação toda na parte de sinalização, já mostrando para eles como se acostumarem, né? Aqui também nós tivemos vários eventos com relação a semanas internacionais, onde nós trazemos os técnicos para nos ajudar sobre a solução, juntamente com pessoas, aqui eu estou vendo Beatriz, vários representantes de associações comunitárias, que estiveram juntos para dizer o que se queria, né? E a gente quer repetir essa dose de estar conversando com as pessoas para saber o que querem e por onde passar. Aqui, podem seguir, isso aqui foi uma grande pedalada num dia sem carro, o Dudu na frente mostrando, e a gente enfrentava para fazer com que todos, inclusive aqui o Luiz Américo, acho que pedalasse ali por uma primeira vez, teve vários que pedalaram a primeira vez, saíram com a perna dolorida mesmo, né? Mas puderam sentir, né, o esforço que é para poder utilizar o nosso centro da cidade. Pode seguir. Aqui também foi uma oficina onde a gente estudou a questão da agronômica. Então, hoje o que a gente vê na agronômica, nós já vamos passar e falar um pouquinho sobre isso. Mas foram formados técnicos para ver como é que se estudava, como é que se planejava as ciclovias. É claro que o que se projetou nesse dia não é o que está lá. Mas para acontecer também na prática, as pessoas, a sociedade precisa concordar. Só para vocês terem uma ideia, num local onde se reservou apenas uma faixa, né, e se fez com separador com tachão, porque imagina, era para ser segregada, não se conseguiu segregar, eles ainda arrancaram tachões, mandaram vários abaixo-assinados, porque nós estávamos impedindo as garagens.
Então tem uma série porque as pessoas dizem assim, eu sou a favor da bicicleta, eu sou a favor de andar de ônibus, mas na hora de realmente partir para a prática, as pessoas não deixam o seu automóvel e também não... tem a questão do comodismo também. Bom, aqui os nossos consultores, quando estavam avaliando isso aqui é agronômica, né? Na época houve assim, bastante discussão é lado direito, é lado esquerdo. Então foi feito um levantamento das pessoas, elas passavam aqui por esse lado mesmo, e tinha a questão dos ônibus. Então houve assim, um monitoramento primeiro para se avaliar por onde a gente iria, pelo menos, separar o tráfego, né? E foi onde a gente começou a aprender que o tamanho das vias de Florianópolis, elas ajudavam a aumentar a velocidade, ou seja, e aumentar a insegurança também do pedestre, do ciclista. E a gente reservando o espaço para a bicicleta, eles deveriam diminuir a velocidade. Mesmo assim, com o tamanho dessa via, o pessoal ainda impõe um ritmo muito alto de velocidade. Então isso tudo aqui, gente, eles tiveram que aprender, porque não se fazia, né, pintura de ciclofaixa ou coisas assim. Então, isso era um trabalho bem rápido, porque era novidade, não tem cultura para isso. Pode seguir. Aqui os estudos, né? O Fabiano, acho que não se lembra disso aqui, ele bem novinho aqui, ó. O Fabiano participando de uma pesquisa, né? Vamos seguir, mas ele já desde o início já trabalhando isso aí. Vamos lá, situação atual. Então, o que foi projetado em termos de diretrizes que era para seguir com o plano diretor é que nós teríamos que, onde passa o carro, as vias principais, deveriam ter a ciclovia, né? E sendo que o que nós deveríamos garantir no plano diretor que houvesse o espaço do ciclista junto a essas ciclovias. Como se faz isso? O perfil das vias que é desenhado no plano diretor deveria contemplar a ciclovia. Isso tudo está desenhado na proposta, inclusive a Via Ciclo acompanhou, fez também uma análise sobre a questão do plano diretor, para poder assegurar que qualquer mudança na via ela já contemple essa reserva do espaço para bicicleta. Então agora no novo plano diretor, isso tem que ser cuidado com bastante zelo para que seja garantido o espaço da bicicleta. Em cada roda dessa, então, ou seja, nós temos uma malha, que é as diretrizes gerais, que são nas vias principais, e temos o que a gente chama de micro-redes, que é um estudo específico de aproximadamente cada bairro, em torno de 6 quilômetros, para que a pessoa possa ter um estudo de bicicleta, né, como que ela pode se locomover em cada. Aqui eu só sinalizei 2, mas na verdade são vários que acontecem nos bairros. Pode seguir, porque o que a gente acha? Apesar dessas distâncias entre bairros na nossa cidade serem grandes, mas dentro dos bairros é possível o trabalho do deslocamento em bicicleta. Então, por exemplo, aqui é um exemplo da microrrede central. Ela tem que ser avaliada? Tem. Por que ela tem que ser avaliada? Porque os moldes no qual ela foi concebida foi dentro daquilo que ainda era permitido. Ou seja, você não poderia tirar uma vaga de automóvel, que é uma dificuldade, né? Agora que eles estão abrindo, né, um espaço para que a gente tenha pelo menos um lado da via para aumentar calçadas, e isso que o Dalmo falou, nós temos que melhorar a condição do pedestre, do ciclista. Então, quando foi elaborado era dentro daquilo que era possível já, agora. Nós temos que pensar também no nível a longo prazo, a médio e longo prazo, ou seja, o que é melhor. Então, vocês vão ver uma foto de como foi projetado também a Bocaiúva, né? O Luiz Américo está aqui também para confirmar isso. Então ele diz assim, bom, agora o que dá é assim. Então nós vamos reservar a faixa e futuramente nós temos que fazer um projeto com o cabeamento todo do sistema elétrico, ou seja, fazer vias subterrâneas para tirar aqueles postes, porque não tem nem calçado naquela via. Então tem um outro projeto que vocês vão poder olhar aqui. Então isso aqui, ele está todo estudado para ser como faz os deslocamentos, como as conexões, pode passar, e dizendo aqui o que é ciclovia. Isso aqui, como diz o Pereira, ele fala da ciclofarsa, né? Mas isso aqui
E foi uma proposta, inclusive, de um ciclista. Ele disse assim, enquanto não der, na Mauro Ramos, né, vamos sinalizar, nós podemos fazer isso e impor que aquilo é um espaço também onde a bicicleta é um veículo e tem que ser respeitado. Porque ela não tem sinalização nenhuma dizendo que ali passa a bicicleta. E muita gente acha que está errado a bicicleta transitar na via. A gente, tendo essas escolinhas agora na ciclofaixa, nós podemos, né, conferir, quando a gente perguntava para os pais, para os alunos, e os pais também não sabiam, eles diziam assim, eu acho que nós temos que entrar na escolinha também, porque para eles andar na contramão, tinha uma série de falhas, eles não achavam nem andar em calçada, né? Então, que não é na via, a gente ficava assim perplexo como há desconhecimento da legislação. Então aqui nós temos tanto a parte de ciclovias, né, que é esse pontilhadinho, nós temos a parte dessas que a gente chama pseudo-ciclofaixa, nesse momento é isso, né, porque até que se construa, vocês sabem que não dá mais para fazer afastamento de prédios na Mauro Ramos. O nosso plano diretor tinha esse propósito, quando era o alargamento viário. Hoje não tem mais, porque construíram garagens subterrâneas, né? A legislação permitiu que elas ocupassem o limite do terreno e, portanto, hoje não se consegue mais alargar. Então, nós não podemos mais fazer uma ciclovia ou o alargamento de uma boa calçada. Então, tira uma pista dos carros e faz. Para espaço para os carros tem, né? Não, por isso que eu digo, a mudança é que você não precisaria ter 4 pistas, por exemplo, para carro. Você pode solucionar, tem outras maneiras de solucionar. Nós vamos já ver isso. Pode seguir. Tem canteiro central na Mauro Ramos. Tem canteiro central também, exatamente. Essa é uma das propostas que o Della Justina colocou já, porque ele pedala exatamente pelo lado esquerdo ali na Mauro Ramos. Essa proposta de uma outra microrrede foi proposta por um pessoal da ITDP, junto com a Via Ciclo. Eles fizeram um estudo fazendo das ligações de A a B, isso aqui seria em torno de 6 quilômetros, e como que poderiam fazer as conexões. Isso também é proposta de microrrede, pode... Então, cada setor, norte, o centro, o sul, o continente, né, eles foram divididos em rotas para a gente poder identificar e no futuro ter um sistema digital que a pessoa que queira se deslocar, ela possa fazer a montagem da sua rota, se planejar, ou mesmo quem é de fora vir conhecer. Então, isso tudo poderia facilitar no programa.